Vereadora Nádia Tasso Lima, vereadora de Laguna, que gentilmente pegou a estrada, encarou essa filhinha na BR e vem bater esse papinho conosco aqui. É o 4. Bom, eu abro os dois, depois eu vou vendo aqui. Vereadora, bem-vinda, obrigado pela visita aqui conosco. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pela primeira vez a vereadora Nádia aqui conosco ao vivo. É verdade, aqui na Hiper, primeira vez que eu recebo aqui. É verdade. Bom, vereadora que é conhecida pela causa animal, que tem aí uma batalha grande. E cachorrinho em Laguna, vou te contar, entra ano, sai ano, o desespero só aumenta, né? Com a pandemia piorou. Piorou bastante, né? Piorou muito. Mas o lance, eu sempre falo aqui com o Bica, Nádia, infelizmente aqui na nossa região nós temos alguns problemas. Não é que o cachorro seja um problema em si, né? O abandono é um problema em si, né? Tem a saúde pública também, mas se não for atacado regionalmente não vai adiantar, porque Tubarão faz um bom trabalho com seu centro de zoonoses, mas as cidades da região acabam não fazendo, né? Então, muito acaba desembocando aqui em Tubarão, e isso acaba gerando, enxugar gelo, né? Enquanto não tiver a castração em massa, que a gente vem batendo isso há 20 anos, desde que a Sopra foi fundada, não vai resolver. Não vai. A conscientização nas escolas, nós já conseguimos aprovar um projeto com a secretária de Educação de Laguna, para começar a implantar nas escolas a educação do bem-estar animal, e isso a partir do ano que vem, se Deus quiser, e a gente já está tentando fazer frentes para ir fazer palestras, né? Nas escolas, porque isso é fundamental, é questão de educação, não é mais uma questão, como as pessoas falam, o prefeito é ocupado. Não é o prefeito, é a população que abandona, é a população que é irresponsável. Tem projetos de castração a preço social, várias clínicas, não fazem, ninguém quer tirar do bolso. Quando é moda, compra um cachorrinho e depois esquece. Fica doente, fica velho, abandona e cai nas costas de quem? Dos voluntários, que são os loucos, que adotam, que tentam minimizar, né, o sofrimento do animal. Mas isso é uma questão assim federal, até mesmo mundial, que são muitos países que estão. Eu acredito que com essa mudança toda aí, o comunismo tomando conta, logo vai abaixar a quantidade de animais, né, porque vai virar alimento. Não vamos ter tantos problemas nesse país, mas infelizmente aqui no Brasil... Vão dizer que a senhora está defendendo o comunismo para salvar os animais. De jeito nenhum, pelo contrário, eu sou bem verde e amarelo. Então, aí a nossa situação, enquanto voluntários, né, é assim... um sofrimento diário, dioturnamente, não é nem diário, é dioturnamente. Uma vez eu tive uma conversa discordando de um voluntário de Içara, porque a associação dele estava devendo 25 mil reais. Cada integrante da associação devia 5 mil reais nas clínicas, né? Normal. E aí eu dizia, mas cara, vocês não podem deixar chegar nesse nível, assim, a gente defende uma causa, mas eu não posso porque daqui a pouquinho tu vai começar a ter teus bens penhorados, tu vai começar, né, uma complicação. Ele diz, mas a gente não consegue deixar. Eu disse, não, mas tem que ter como é que faz para balancear isso, né? Porque é tudo caro, cirurgia... Sim, é mais caro que o humano, praticamente, né? O atendimento, é tudo, a medicação, quando não se usa de humano, né? Ela é mais cara. Só a castração que é mais barata. É mais barato, é mais barato. Na verdade, porque o ser humano pode usar camisinha, né? Exatamente, tem isso também. Tem consciência, né? O que muitas vezes usam os animais como matriz para ganhar dinheiro, né? Essa falta de consciência que é pior. Os canis clandestinos, nós estamos com um problema de uma superlotação de pitbulls que está causando um problema enorme. E o que eles fazem? Cachorros estão ficando agressivos por falta de comida, de carinho, de local para se viver. Ontem mataram um animal por engano. Como assim? Porque um cachorro preto ali na Custódio Bessa mordeu uma senhora. Muitas vezes eles ficam agressivos porque eles também são afrontados, né? São judiados, jogam pedra, crianças brincam fazendo maldades. E quando passam, eles não atacam, porque está uma consequência, exatamente, fome, é uma reação, né? E aí falaram que o matar e recolheram esse animal para ser castrado. Caiu nas nossas mãos. Hoje ele já foi para a clínica para castrar e enxergar outro animal na rua, mataram a paulada. A paulada. Quando não dão veneno. Então, assim, a crueldade é só o ser humano que tem, né? Esse requinte da crueldade. Mas o problema todo é causado por eles próprios.
O meu pequeno, eu tenho um filho de 9 anos, meu pequeno me cobrou e eu fiquei com peso na consciência, porque não com cachorro, mas com gato. Eu morava numa outra casa, tinha um quintalzinho, e começou a aparecer uns gatinhos na vizinhança lá. E como era uma região de um centro mais antigo, baixo, então é normal que tu veja na rua os camundongos, aquela coisa. Eles, não, é bom, deixa os gatinhos aqui. E começamos a deixar uma comidinha de gato e tal. E o Pedro, cara, foi o único que conseguiu, assim, tinha um gato que era muito arisco. Um dia eu chego em casa e o Pedro tá fazendo carinho nele. E eu digo, Pedro, a gente não sabe se, né, esse animal não foi pro veterinário e tal. Comecei a explicar pra ele, porque a gente tem muito medo de gato. Eu tenho muita coisa assim de gato arranhar, assustado e tal, né. E aí ele disse pro Pedro ficar, não, pai, mas olha só, ele vem, ele come a comidinha, eu boto aqui e tal. E eu conversei, e aí nós três conversamos sobre, vamos adotar, vamos de repente pegar e levar no veterinário. Na época eu tinha uma boa parceria com o Marcelo, né. Uma semana, 2 de conversa, envenenaram os gatos ali da região e o Pedro foi que achou, né, uns 3 ou 4, assim, né, e ele ficou numa tristeza, pô, pai, se a gente tivesse adotado, eu digo, não, filho, a gente não teria salvo, porque o gato né, a gente não ia deixar ele dentro de casa. Sim. O gato é de rua, não adianta, mas de qualquer forma fica um certo pezinho na consciência da gente não ter feito nada, e essa coisa assim do que tu falou, o Nilton dizendo que não é que o cachorro seja o problema, a Nádia falou uma frase que passou batida, não, o problema é o humano, né, o problema é o humano, é o ser humano. Total. Não somos nós que temos a consciência de tudo, né? Não somos nós que promovemos. Deveríamos ter, né? Enfim, é triste essa constatação, mas é a nossa realidade, infelizmente. Bom, a gente vai ter, Nádia, que te convidar seguidamente para a gente falar sobre a causa animal, que é e aí não precisa falar como vereadora, pode falar como a Sopra, porque, como o Nilton disse, é um problema regional, né? Um problema que nós temos que estar todos inseridos e debatendo. Mas hoje o convite especialmente foi porque na semana passada nós rodamos aqui o vídeo extraído lá da sessão de Laguna, acho que foi a última sessão que teve, né? Foi. Em que há um protesto do vereador Gustavo em relação ao posicionamento do prefeito Samir. E aí há um outro vídeo que polemizou, que correu aí, que é o presidente da casa, o Romenig Rodrigues, se posicionando muito forte contra a senhora. Citando benefícios que a senhora teria tido, né, de poder ter viajado com a sua assessora, e citando até que a senhora daí em algum momento ele ensinou que a senhora se vendeu para o executivo. O que provocou aquilo, antes de eu saber da sua versão, o que a senhora comentou antes, qual foi o seu posicionamento na Câmara que provocou aquela reação do... Só desculpa, eu não estou culpando a vítima, tá? Eu só quero saber o que motivou ele a Claro, não, ninguém é culpado, são as consequências, né, dos atos que a gente tem na vida, enfim. Mas eles viralizaram um vídeo e não viralizaram o motivo do vídeo, né? Exato. Que seria o meu vídeo falando ao púlpito. Ou quando eu li o requerimento que eu fiz por não ter sido aprovado pelo senhor presidente a minha viagem ao Fórum do Bem-Estar Animal em São Paulo, que vai acontecer do dia 20 a 21, que ele próprio me encaminhou o folder e que havia me dito antes da eleição dele para a presidência da Câmara, né, aliás, a eleição para o segundo biênio, que não seria, quando eu questionei, porque eu já sabia do acontecimento do fórum, mas não havia feito pedido de nada, porque havia sabido que estavam com problemas já de excesso de diárias, e foi quando eu o questionei se eu teria essa possibilidade da viagem, justamente por esse problema que estava havendo lá. Uhum. E ele me afirmou com todas as letras que a parte financeira não seria problema. Então, para mim, nada teria mudado. Quando eu recebi dele esse folder, então aí eu esperei entrar o mês, que agora é para o final de outubro, né, dia 19, eu fiz o pedido. Já havia ocorrido a eleição da Câmara. E ele me esperou até para falar que não iria, porque por diversas vezes eu questionei para poder me organizar, porque eu, como dona de casa, com 30 animais por minha conta, eu tenho que me organizar para poder fazer uma viagem de 3 dias, né? Enfim, e aí foi quando ele negou e falou que não tinha verba. Falei, tá, mas eu soube que outros vereadores vão para Curitiba fazer cursos, né? E eu acredito que o pedido saiu depois do meu. Não, foi antes. Não vou discutir o assunto. Tá bom. Falei, então eu gostaria de uma explicação plausível. Não vou falar sobre isso com a senhora. Aí foi onde eu resolvi fazer o requerimento. E esse requerimento fez com que ele ficasse muito agressivo, até nas palavras, entendo, ele é uma pessoa jovem, mas nada leva até mesmo ao decoro, né? A ponto de
de trazer à tona coisas que ele mesmo permitiu, que não é nada ilegal, de eu levar a minha assessora numa viagem num curso que foi realizado em Curitiba, inclusive, sobre a implantação da Procuradoria da Mulher na Câmara, que esse curso não estava sendo oferecido ainda aqui no Estado, e foi isso que aconteceu, e ele ficou revoltado por ter sido confrontado. Infelizmente, as coisas não eram feitas dessa forma lá na Câmara, né? Tudo assim muito tranquilo, mas quando a gente tenta se posicionar, acontecem essas reações. Foi um inesperado, ele até me acusou de que eu me vendi, porque antes das eleições havíamos conversado, eu votaria nele sim, mas a causa animal fala mais alto, eu estou ali pela causa animal. Quando houve um convite ao meu ex-assessor, diga-se de passagem, excelente pessoa, de uma capacidade fora de série em tudo que ele faz, que é o Denner Vieira, a ser convidado para ser o secretário de Agricultura e Pesca, onde está inserida a gerência do bem-estar animal, que é a nossa pasta. Queira ou não, a gente está trabalhando para isso, para tentar fazer essa política pública, né, dentro dos conformes da lei, onde eu aprendo muito nesses fóruns do bem-estar animal que eu participei, onde a minha assessora está sempre pesquisando os projetos que os vereadores entram num consenso de tentar aplicar nas suas cidades, apresentar projetos na mesma época. Isso tudo para favorecer a causa de como o nosso colega aqui falou, que é regionalizado. Então, isso tudo favorece, porque eu aplicando aqui em Bituba, o pessoal da APAG, que tem associação lá, começo em conversa, o pessoal de Garopaba, de São Ludgero, enfim, todas essas organizações começam a conversa com seus vereadores, os vereadores da causa, ou mesmo os simpatizantes, para aplicarem também. Então, são coisas que a gente tenta trazer através desses encontros, que é uma política nova no Brasil. Né? É uma coisa cultural a ser vencida ainda, né? Sim. Mas chamou então a atenção do que tu está dizendo, é que havia uma expectativa talvez aí do Pingo de uma parceria contigo na votação, digamos uma reeleição dele para presidente da casa. Acabou que o Pingo foi perdendo votos, né? E o novo presidente já eleito foi por unanimidade. A Câmara tem essa característica, né? Quando sente-se que não vai vencer, se tira uma chapa e se vota em unanimidade, né? Sim, mesmo porque o futuro presidente também fazia parte da base, e faz parte da base da prefeitura, né? Mas foi apresentada uma chapa só no final. E eu votei, como todos votaram. Mas eu acho que o sentimento de revolta contra a minha pessoa, do presidente, é porque ele tinha uma certeza. Mas eu, antes da eleição, fui conversar. Eu falei, a causa animal fala acima da minha pessoa. Eu estou ali pela causa. Isso eles não entendem. É uma forma de política diferente da deles. Eu tenho uma causa, eu tenho uma bandeira. Eles sempre falam que eu tenho uma bandeira, mas esse não é o respeito que eles têm por ela. Né? Então, quando sinalizaram o Denner, como ele conhece a nossa causa, trabalhou comigo, ele é da causa, e assumir uma pasta onde o bem-estar animal está inserido, o mínimo que eu tinha que fazer pela causa animal era estar com eles, para poder incrementar, para poder reformular. A gerência não estava caminhando como deveria. Então era o mínimo, eu me sinto na obrigação com a causa animal, que foi que me elegeu, de estar ali. Foi por essa minha mudança, e isso eu expliquei com todas as letras. Bom, tu falaste aqui até no posicionamento do Romenig de que abriu até essa questão de decoro. Tu pensa em partir para um questionamento se houve uma quebra de decoro do parlamentar por conta das acusações que ele fez para a senhora, insinuando que a senhora se vendeu para o governo, enfim? Não, eu não vou fazer nada desse ponto, mesmo porque ele já se posicionou de uma forma que não vale a pena para mim, entendeu? É um estresse muito grande. Quando houve aquele problema junto à prefeitura, na época que o Samir, que virou até meme, né?
do problema da minha saúde mental, realmente eu devo ser afetada pelo sentimento que eu tenho para com os animais, que é maior, eu acho que de muita gente. A gente deve ter alguma coisa, mas não para o mal. Né? A gente faz pensando no bem, pensando num todo, numa política pública de questão de saúde pública. E sei que não é culpa do prefeito de ter animais na rua, isso a gente tem bastante consciência disso. Mas isso daí gerou uma polêmica na época na Câmara, porque era um posicionamento dos vereadores da base e os vereadores contra, né? E aproveitaram também dessa situação para se fazerem. Não fui eu que sugeri moção de repúdio, sabe? Mas então, quando ele fala que eu estive no gabinete dele, ali na fala dele, pedindo para que tomasse uma atitude, não foi isso. Eu queria que já que eles fizeram a moção de repúdio, deram um prazo ao prefeito para ele se manifestar, não houve a manifestação, no mínimo encerrar aquele ciclo. Porque ficou no ar. Ficou todo mundo me cobrando, e aí, quando é que o prefeito vai, né, nas redes sociais, ou, nas rádios, ou vai lá na Câmara se desculpar? Não houve. Então, assim, como ele também não foi, então vamos encerrar essa fase, para eu também poder viver a minha vida e tomar, se fosse o caso, como eu tomei, as atitudes na área civil. Então, assim, nada foi solicitando que ele fizesse alguma coisa em relação a isso, a não ser que desse caminhamento, ter começo, meio e fim. Aquela questão lá do Samir de ter insinuado que tu era louco, enfim, aquilo está na área civil, aquele processo tu tocou adiante. Isso daí é um outro problema, que eu acho que me dá o direito de fazer o que eu penso, porque fora a parte política, eu tenho minha família que me cobra também, né? Filhos, netos, enfim, pessoas, amigos. Isso daí é uma outra questão na área pessoal. Nada me impede de continuar fazendo meu trabalho, de continuar a relação ali política, né, de trabalhar em função disso, mesmo que seja para apoiar a prefeitura nesse sentido, que eu acho que é o mínimo que a gente, da causa animal, que está procurando fazer alguma coisa de bem, possa fazer. Como houve a indicação do Denner, como eu estava te falando, e o círculo de amizade nosso é muito próximo. Houve o questionamento também dele, me acusar de que eu me vendi por cargos. Eu não preciso disso. Nunca pedi cargo para ninguém, nunca usei de projeto nenhum para ir negociar cargo, diferente de muitos ali. Então, assim, o questionamento que ele fala, né, o questionamento não, a acusação de que eu consegui cargo para o meu genro, nem genro, mas ele é há algum tempo, é que a gente não fica se expondo em rede social. Só que ele é conhecido do Denner, ele sabe que o rapaz também estava envolvido na causa animal, enquanto esteve próximo da minha família. E nem que não fosse isso, é um rapaz que realmente trabalha, é trabalhador, é honesto e também precisa de emprego. E se teve a possibilidade de uma indicação, por que não? Lá na prefeitura tem irmãos, tem mãe e filha. Para mim, isso daí, se os dois estão trabalhando, estão desempenhando o papel que lhe foi dado, independe. Se é nepotismo, aí é outro problema. Agora, no caso do rapaz, não é justo deixá-lo desempregado, se fosse o caso, ele pode assumir uma função que ele vai desempenhar bem. Se está capacitado, né? Exato. Bom, em relação aos gastos, tem uma matéria bem bacana do portal Agora Laguna, falando sobre as diárias aí, não é, Nilton? Que foi que acendeu aí uma série de polêmicas lá, porque a Câmara de Laguna já pagou R$ 147.500 de 1º de janeiro a 15 de outubro desse ano, nesses gastos com diárias para os parlamentares ou seus servidores, enfim. É muito gasto para uma Câmara Municipal, mas né, cara? Tanto curso que faz e a qualidade permanece a mesma, né? Não, e a outra coisa que chama muita atenção é que tem cursos que já são oferecidos, por exemplo, em Florianópolis, e o pessoal vai fazer esse curso em Curitiba. O que aumenta a despesa, aumenta o custo, aumenta a diária, dobra, porque é fora do estado, né? Então fica sempre o questionamento, pô, não dá para reduzir, se tem aqui em Floripa, né, 50% de desconto no custo da diária, enfim, então
a cobrança está começando, mas que bom que a sociedade está começando a se antenar e veículos de imprensa servem para isso, para trazer essa reverberação aí. O Pedro Paulo, veranista em Laguna, está dizendo, perguntando, questionando, né, que tem muita gente com medo até de caminhar ali naquele calçadão da Praia do Mar Grosso por causa da quantidade de cães soltos, né? E a gente recebe fotos aí com muita frequência. Está sendo feita alguma coisa, vereadora, para que esse problema seja solucionado? Infelizmente, esses cães estão ali há mais de 12 anos. Esses animais são alimentados, são castrados, vacinados anualmente. Tem protetores que dão amparo a eles. Quanto ao que nós estamos fazendo, quando você falou das diárias, eu tive um fórum em Brasília, onde na época o Denner, que era meu assessor, não estava mais trabalhando comigo, mas foi com recurso próprio. Nós tivemos lá visitando senadores, deputados federais, e consegui, através dessa ida lá, que eu estava participando do Fórum do Bem-Estar Animal, 150 mil, que veio agora, depois de 8 meses que estava parado o processo. Ele entrou agora, já conseguiu a liberação desses 150 mil para a causa animal, que veio do deputado Rodrigo Coelho. Mas veio para castração? Ou veio para atendimentos dos animais de baixa renda e de rua, para atendimentos emergenciais, para castração. Isso tudo vai no plano de trabalho, né? Então, assim, esse gasto dessa diária, além de eu participar consegui trazer 150 mil. Então, às vezes, esses gastos, os meus, eles são muito bem explicados, entendeu? Os meus são muito bem explicados e bem aplicados. Enfim, é um valor que na época, não sei se foi 3 ou 4 mil reais, que eu consegui trazer 150 mil através de contatos lá. Assim, numa agenda que nós fizemos, onde estava tudo bloqueado, estavam votando a PEC lá dos índios, estavam com problema de até denúncias de bomba lá na época, e o Denner conseguiu acesso para que nós tivéssemos esse contato. Então, assim, tem coisas que valem a pena, né? Mas nesses casos, assim, trazer recurso para não é uma obrigação do vereador, mas é uma necessidade, porque muitas vezes não se tem o contato por causa de partido, enfim, a gente conseguiu esse recurso. E quanto ao caso dos animais na rua, infelizmente, Laguna tem um histórico de um que sempre eu falo, que a gente é obrigada a recordar essas coisas ruins, de um canil da morte, que foi caso nacional, apareceu em várias televisões, enfim, divulgado, que fomos obrigados a entrar na época, eu era presidente da Sopra, com um pedido, e foi aceita uma liminar para acabar com o canil municipal, porque eles eram mortos à paulada, eles eram mortos de fome. Para a gente entrar como voluntário, nós tínhamos que entrar no canil para tomar alguma atitude, tinha que ser com mandato judicial. Então, assim, não era um canil, era um galinheiro que eles adaptaram. Então, foi uma situação bem cruel para os animais, e com isso Laguna não pode, e nem tem recurso no momento para se construir um canil municipal. Visto que canil municipal, que a gente sempre fala, nesses fóruns do bem-estar animal, nenhum deu certo. É isso que eu ia te questionar, se tem algum exemplo de... Não temos nenhum. Centro de zoonose, eles têm um prazo de 40 dias para ficar lá, os animais. É tratamento de zoonose, não é uma questão de abrigo de animais. Então, enquanto não tiver um abrigo decente dentro de todo o contexto, de todos os quesitos que o Conselho Regional de Veterinária exige, Laguna não vai ter. Na verdade, aí eu volto a bater na tecla, né? É algo que deveria ser regional. Conscientização. Né? Vai ser, claro, o trabalho de conscientização. Agora, essa realidade não vai mudar a curto prazo, né? Deveria ser algo que deveria ter sido encarado por toda a Murel. Não adianta Tubarão fazer e Capivari não fazer, não adianta Laguna fazer e Pescaria Brava não fazer, né? E por aí vai, porque... É por isso que sempre eu falo, a causa animal, o bem-estar animal, teria que ter um órgão específico, uma fundação, com recurso próprio, com conselho. O projeto está pronto desde o primeiro ano do Mauro.
do conselho, da criação do conselho e do fundo do bem-estar animal, que com isso teriam fiscais, teriam reversão de valores de multas ambientais, para poder executar esse trabalho, porque só a castração em massa, a obrigatoriedade do proprietário de um animal ter a castração, ou então ser taxado, porque quando dói no bolso a pessoa pensa 2 vezes, se quer procriar vai ter que ter uma taxa, entendeu? Uma fiscalização do poder público em cima da população, é que vai resolver. E em cima de quem comercializa cães. Principalmente, né? E daquele que deixa seu cão sem castrar. Tem a lei Pitbull, que nós temos já desde 2007 no estado, que tem uma obrigatoriedade de castrar aos 6 meses, ou seja, não pode reproduzir. E nós temos lá em Laguna um rapaz, o Peterson Nascimento, que foi até candidato, que ele é presidente da Associação de Criadores de Pitbull de Laguna. E não sabia, não tinha conhecimento dessa lei do estado. Então, assim, cada cidade tem que regulamentar a lei. Nós já passamos esse projeto, está na mão já do secretário, para encaminhar para o prefeito para tentar regulamentar. Só que para isso tudo precisa de verba. Para a gente regulamentar e ter a obrigatoriedade, teria que ter um subsídio para as pessoas que já têm o animal. A prefeitura, quem sabe, custear uma parte e ele outra da castração, porque as clínicas não são obrigadas a castrar de graça, sim, eles investem. Nós não temos uma clínica veterinária pública, o que seria muito interessante se a gente pudesse implantar isso em cada município, ter uma clínica veterinária pública, que daí baratearia muito a castração, né? Ou mesmo trazer esses caminhões de castração para a população de baixa renda, para animais que têm tutores. Eu sempre bato nessa tecla. O caminhão de castração, o castramóvel é muito interessante, mas quando se tem o tutor, porque tem o pós-operatório. Sim. A gente não pode castrar e jogar o animal na rua. É uma das dificuldades que muitas vezes a gente tem, porque não tem casa de passagem. Tem um projeto que eu ofereci também. Tem um centro de zoonoses, né? Exatamente. Eu tenho um projeto que eu ofereci já pronto também, porque eu não posso propor, né, enquanto tem gastos, para facilitar a vida dos protetores, ou quem quiser fazer casa de passagem, ter um desconto que seja no IPTU, ou um auxílio com a ração, com o banco de ração, que ainda é muito pouco, nós conseguimos implantar, mas ainda é muito pouco que se tem pela quantidade de animais que os protetores se responsabilizam. Então, para isso tudo, tem que ter uma logística, mas tudo vai dinheiro. Tudo precisa de E uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que essa coisa do cuidado com os animais de rua, tem os abnegados, tem os apaixonados pela causa, mas é uma coisa que interessa a todo mundo, porque se fala de saúde pública, saúde né? Se tu não gosta de cachorro, tudo bem, é um direito teu, não gosta, mas tem que ajudar a cuidar. Exatamente, para não ter na sua frente. É o que eu falo, muitas vezes eu ia vender uma rifa para nos mantermos. A pessoa, mas eu não gosto de cachorro, tudo bem, ótimo. Então compra para ajudar a gente a diminuir esses animais que estão passando pela sua frente. É o mínimo que eu acho que o cidadão, enquanto cidadão, pode fazer para poder facilitar a própria vida deles. Exatamente. Nós temos uns gastos com zoonose que, se tiver castrado, não vai se ter. É uma questão, precisa-se ter a vacinação, que não se tem mais anualmente contra a raiva. Na hora que é mordido, aí é cobrado. Cadê a vacina de raiva? Assim, eu acho que falta nessa questão, o assunto é longo, o debate é longo. Quando eu coordenei um painel do Pets Day, uma feira pet, né? Que acontecia aqui em Tubarão até antes da pandemia, porque a promovida a vereadora Nádia participou, eu que coordenava o painel de animais de rua, e o básico na região não é feito, e às vezes não precisa de dinheiro, vereador, basta boa vontade do poder público. Com certeza. Aqui em Tubarão, por exemplo, como é que tu vai atacar um problema se tu não tem os números dele? Exato. Né? Então, assim, no primeiro Pets Day, né, que eu coordenei ali, foi muito legal, nós saímos com algumas metas para o próximo Pets Day. Uma das metas era fazer o censo canino, para a gente saber a população de cachorros de rua, animais de rua que nós tínhamos na cidade. E como que isso era feito? Simples. Quem fez o levantamento?
as agentes comunitárias, né? Então, quer dizer, as agentes que já batem na porta das pessoas, quantos cachorros tu tem? Tu tens animal? Tem algum cachorro de rua? Com esse levantamento, no ano depois, nós conseguimos, de fato, a prefeitura conseguiu implantar alguns programas, né, para diminuir esse problema do abandono, aumentar a conscientização, etc, etc. O que custou isso? Nada. Custou boa vontade da prefeitura determinar isso através do Dyson Trevisol, né, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dyson Trevisol, orientou, nós vamos fazer esse censo canino e com esses números Tubarão conseguiu atacar o problema. É difícil conseguir fazer isso? Não, basta boa vontade, basta o prefeito, o secretário de saúde, o secretário de bem-estar animal, qualquer um outro, determinar. Isso não tem custo nenhum. Como é que tu vai... vamos fazer uma castração em massa, mas fazer em massa como se nós nem sabemos a quantidade de animais de rua que tem, né, que existem, a quantidade que existe aí nas ruas dos municípios da Murel. Mas ninguém faz isso, entende? Aí é claro que aí a gente tem que destacar a ação desses abnegados, né? Se não fossem esses voluntários a cuidar, aqui em Tubarão nós temos muitos que acabam... Eu falei, cara, muitas pessoas que cuidam, eu falei, cara, como é que a pessoa abre espaço da sua casa para viver com 50, 60, 70 cachorro, cara? É um inferno, bicho. Não é que eu não gosto de cachorro, mas tu abrir um espaço da tua moradia, da tua casa, para cuidar de animais, que é sim uma questão de saúde pública, essas pessoas elas têm que ser sim exaltadas, né? E não se tem levantamento disso também, do que elas precisam, então são muitas ações pontuais que não vão resolver o problema macro. Infelizmente é assim, não existe uma organização para solucionar esse problema e falta boa vontade também para a causa animal, né, vereador? Não, quanto ao censo animal, isso é o primeiro passo. Foi feito até, na época, o Peterson Cripa conseguiu uma verba de R$100 mil, encaminhou para a Secretaria de Saúde para fazer o censo. Só que nós tivemos uma dificuldade muito grande lá em Laguna, porque as agentes comunitárias não tinham assim, aquele interesse. Né? Porque na minha casa nunca foram. Então não sabe que eu tenho 28 animais. Então não tem como pontuar. Eles estão esperando que o IBGE faça isso? Quanto tempo leva? Então, foram 100 mil, fizeram por amostragem na casa da Maristela Moraes, mora ali perto, eram 16, na minha 28 na época, no sítio dela 30, numa casa velha que eu cuido são mais 10. Ali ninguém passou. Então como que vão fazer por amostragem? Não tem condições. Na época foi uma discussão com a secretária de saúde, inclusive. Censo por amostragem é pesquisa eleitoral, né? Exatamente, é uma margem de erro que sempre vai ser absurda. No nosso caso é absurdo, porque ninguém imagina. Mas, com o censo, isso seria bem facilitado. Mas aqui também em Tubarão não houve uma aplicação. O Centro de Zoonose, o UVZ, né, a Unidade Veterinária de Zoonoses aqui, não teve condições de fazer. Mesmo porque... Não, mas o censo foi feito. Foi feito, mas não aplicou. No caso, a castração, nos bairros, não teve condições de fazer tudo isso. Mas aqui, para se fazer justiça, vereador, aqui, com base nesse censo, todos os meses a gente tem um mutirão de castração. Sim, aqui. Tem, acompanho. Só esse ano, se eu não tô enganado, nos últimos 2 anos foram quase 2 mil animais castrados. Sim, mas você vê, mas se não assim, é na frente, por exemplo, o ex-prefeito, né, Muriel do Gastaldon, lá de Içara, que quanto tempo fazia isso? Acho que 8, 10 anos, o Murialdo instalou um centro, uma casa mesmo, equipou, contratou os veterinários, uma clínica, e ele já com essa visão de que, 10 anos, é o que tu falou, faz 20 anos que se discute isso, então 10 anos atrás o Murialdo já teve essa visão de que custava muito mais barato para o município ter lá os seus 2 veterinários, com castração e aqueles 15 dias ao menos de permanência ali do animal para acompanhar, mesmo para animal de rua. 2, 3 dias resolve. Ele citava 15 no caso que deu problema, né? Ele disse, 1, 2 dias de observação, tá liberado, manda embora. Agora, não deu um probleminha, uma infecção, então fica acompanhando ali até 15 dias. E Sara já está com isso funcionando. Imagina, o Gastaldon já faz uns 6 anos que deixou a prefeitura, então tá funcionando. E aí tu fica olhando quanto é que gasta com os 2 veterinários, mais a auxiliar, enfim,
é muito mais barato. Com certeza. O problema é que se instala isso numa gestão, na segunda não dá continuidade. Esse é o problema. Então, enquanto castra 2.000 animais, quantos outros 1.000 estão reproduzindo? Então, se não for em massa, uma coisa mais concentrada e fazer a cidade inteira, 85% dos animais castrados, que é essa mais ou menos a média, não vai sair do lugar. Enquanto um casal em 10 anos reproduz 68 mil descendentes, aí a gente vê que não adianta fazer uma castração num bairro e no outro não. Né? Vereadora Nádia Tasso Lima, quero agradecer a senhora pela visita, parabenizar aí pela dedicação e colocar sempre à disposição. Nosso tempo estourou completamente, a gente precisava ter um podcast aqui para ficar mais 1h30 conversando com a senhora, mas infelizmente nosso tempo é bastante curto no jornalismo. Agradeço pela sua visita, seja bem-vinda sempre aí por aqui. Muito obrigado. Seria muito interessante, né, a gente ter um podcast para esclarecimentos da causa animal. Isso daí seria um tema muito bom. Quem sabe? E infinito. Deixou a bola picando aí. Como é a nossa luta, tem sido infinita para nós, né? Eu dedico boa parte, praticamente 80% do meu salário para a causa animal. Por isso que eu ainda me mantenho, me sujeito a continuar como vereadora. É verdade. Porque a minha vontade realmente é de estar em casa, curtir minhas netas, que meus filhos eu não tive tempo, trabalhava muito. Mas eu agradeço muito a atenção de vocês. Enquanto eu puder fazer alguma coisa pela causa animal, independente do que falam de mim, o que não me interessa, o que os outros acham, penso, porque eu sei o que eu faço, eu me conheço, e as pessoas que depositaram o voto para que eu tivesse como vereadora para levar a causa à frente, confiam e me conhecem. Então o resto que falam nas redes sociais, como teve, assim, tem pessoas que vêm há muitos anos tentando derrubar a gente de alguma forma, desanimar. Isso não vai acontecer conosco, porque nós temos uma turma bem empolgada, bem abnegada, como diz aqui o nosso amigo, para poder levar isso à frente. Então eu agradeço muito a atenção de vocês. Toda a vida que nós somos chamados para falar da causa animal, a gente vem com muito prazer, e qualquer esforço é muito pouco em vista do que a gente quer por eles. Maravilha. Alguns abraços para ti, inclusive do Van Gonçalves, que está sempre acompanhando a gente. Disse, como é que é? Se ajuda os animais, tem meu apoio. Tá aí, bacana. Muito obrigado. Obrigado, Nádia. Grande abraço. Bom dia a todos. Nádia